Boa noite a todos. Nós hoje vamos apresentar o terceiro estudo sobre a nova criação. Vamos dar continuidade a este tema e vamos ler Gênesis capítulo 1, os primeiros 3 versículos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Há um ensinamento que sobressai ao lermos estes primeiros 3 versículos. É que, perante as grandes tragédias, Deus não fica indiferente. Ele não somente está atento, repara, mas também age. No versículo 2, nós lemos que devido, muito provavelmente, àquele cataclismo da rebelião de Lucifer, o anjo querubim de Deus, houve uma grande tragédia e a terra que inicialmente não tinha sido criada vazia, agora estava vazia, sem forma, havia trevas, era o caos instalado na criação de Deus. Mas lemos que perante este caos, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E depois temos o nosso versículo, o versículo 3, em que Deus age dizendo: haja luz, e houve luz. As trevas dissiparam-se. E, envergonhadas, elas pura e simplesmente desapareceram. E a luz instalou-se nos 4 cantos da terra. Mas, em todo o universo, as trevas fugiram e deram lugar à luz. O mesmo aconteceu no Éden, na terra restaurada. Os nossos primeiros pais pecaram e uma vez mais, uma grande tragédia, uma grande catástrofe, mas Deus não fica de braços cruzados perante essa tragédia espiritual e não só, que se abateu naquele lugar. O pecado entrou assim no mundo, passou a todos os homens, mas reparem como é que Deus agiu perante esta tragédia. Em primeiro lugar, Deus procurou Adão. Adão, onde estás? Procurou. Ele não ficou indiferente à sua miséria. Ele procurou. Procurou com o intuito de remediar, de trazer uma solução, de estabelecer a ordem no caos. E faz uma promessa. Que é a promessa de onde derivam todas as outras. É a pedra basilar das promessas de Deus. Porque todas as promessas de Deus são sim e amém em Cristo. E então, a promessa que temos em Gênesis capítulo 3, versículo 15, serve de base, de suporte a todas as outras promessas. E que promessa foi esta? O Senhor disse que da semente da mulher iria nascer alguém. Esse alguém nós sabemos quem é. O Senhor Jesus Cristo. Que iria esmagar a cabeça da serpente. E nós sabemos como o fez e onde o fez. No monte do Calvário, na cruz do Calvário. E ele ali venceu Satanás. E todas as bênçãos e todas as promessas de Deus têm como base o cumprimento desta promessa. E como o Senhor sabia que esta promessa se iria cumprir, e só depois de ter feito esta promessa, no versículo 15, é que depois, mais tarde, ele cobriu os nossos primeiros pais, Adão e Eva, com túnicas feitas de peles de animais, muito provavelmente cordeiros. E assim, a sua nudez espiritual foi coberta. Já não tinham aquele sentimento de vergonha como tinham tido antes. Perderam, em grande parte, o medo de Deus. E isto fala-nos acerca daquilo que nós temos em Cristo para cobrir a nossa nudez espiritual também. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra destituído pode ser traduzida por despido. Estávamos despidos da glória de Deus. E em Cristo temos o seu manto de justiça, as suas vestes de salvação. E assim não ficaremos um dia envergonhados na presença de Deus. Este é o primeiro apontamento. O segundo apontamento. Quando Deus disse, haja luz, o Senhor fê-lo sem malabarismos, fórmulas mágicas.
Nós sabemos que os céticos duvidam de que a criação tenha surgido assim, que o universo, os céus e a terra tenham surgido desta maneira. Os ateus, pura e simplesmente, não acreditam. A ciência contradiz esta afirmação. Mas nós, os crentes, sabemos. Nós sabemos aquilo que a palavra de Deus nos diz e nesta nós acreditamos. E nós lemos na Bíblia. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Reparem, pela fé entendemos que o universo, os mundos, pela palavra de Deus foram criados. Foi pela palavra. Deus disse, haja luz e houve luz. É o poder da palavra de Deus. E nisto nós cremos. Podem dizer que é uma fé cega, que é uma fé que não está alicerçada em dados científicos, mas se nós analisarmos bem a complexidade da criação de Deus, a sua variedade, se arranjarem uma outra explicação para isto, garantidamente será necessária mais fé para acreditar nessa outra tese do que nesta tese da criação de Deus feita pelo poder da palavra. Terceiro apontamento. E gostaria de ler 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 6. E diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Reparem, Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz. O ponto de partida são as trevas. Antes do Senhor fazer referência à luz, Ele faz referência às trevas. E o nosso versículo afina pelo mesmo diapasão. Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz. Esta é uma verdade teológica que cada vez tem menos cabimento. Cada vez é menos falada. É que, antes de nós termos luz na nossa alma, no nosso entendimento, no nosso espírito, nós temos que concordar com uma coisa. É que o mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas. E nós, devido aos nossos pecados, em trevas estamos. E se nós não valorizarmos isto, se nós não nos apercebermos desta realidade, a luz não pode brilhar, porque ela brilha onde as trevas estão instaladas. Foi depois da terra estar em trevas que o Senhor disse, haja luz. Foi depois dos nossos primeiros pais estarem em trevas espirituais. Devido ao seu pecado, sentiram a vergonha, sentiram o medo, longe de Deus, espiritualmente mortos, espiritualmente em trevas. Mas foi a partir daí que o Senhor operou. Também na alma humana, na nossa experiência de conversão, temos que reconhecer que estamos em trevas. Não é um evangelho superficial. Nunca é por demais nós falarmos acerca da luz que é em Cristo. Mas não podemos negligenciar de onde partimos, o ponto de partida. E o ponto de partida é que primeiramente estávamos em trevas. Usando a linguagem daquele cego que foi curado, nós também dizemos, eu era cego, mas agora vejo. Eu antes estava em trevas e, aos olhos de Deus, eu era considerado, rotulado como sendo filho das trevas. Mas depois de ter reconhecido a luz que é em Cristo, a luz do próprio Evangelho, nós somos chamados filhos da luz. E podemos emitir luz, resplandecer esta luz, falar acerca desta luz. Mas não nos esqueçamos, deixem-me repetir, o ponto de partida são as trevas. Quarto e último apontamento. Há uma profecia no livro do profeta Isaías, que depois ela é repetida e é confirmada quando o Senhor Jesus começou o seu ministério público. E essa profecia diz assim: e deixando Nazaré, no início do seu ministério, Jesus foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulão e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zabulão e a terra de Naftali
junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região em sombra da morte, a luz raiou. Este versículo confirma aquilo que nós dissemos no terceiro apontamento. É a partir das trevas. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. O apóstolo Paulo, que estava também em trevas, cego pela sua religião, pelo fariseísmo, pelo legalismo, ele, em sua defesa perante o rei Agripa, a certa altura ele disse isto. Quando ia para Damasco, diz Paulo, eu vi no caminho uma luz do céu que excedia o resplendor do sol. Sem dúvida nenhuma que ele fazia referência a uma grande luz. E quem era esta grande luz que lhe apareceu? Era o Senhor Jesus, que disse, eu sou a luz do mundo. E aqueles que me seguem não andarão mais em trevas, mas terão a luz da vida. É esta luz, é uma luz que ilumina a todo o homem, usando também as palavras do evangelista João. Ilumina a todo o homem. E onde esta luz do Senhor Jesus, a pessoa dele, quando ele entra, ele traz esta luz, a luz do conhecimento, de quem somos. Somos conhecidos de Deus, diz Paulo escrevendo aos Gálatas, e depois ele acrescenta, e conhecemos a Deus. É uma luz que não somente ilumina o nosso caminho aqui, dissipa as trevas espirituais da nossa alma, mas é uma luz qual grande holofote que ilumina a própria eternidade. Nós sabemos para onde vamos. Conhecemos esse lugar, o céu. Porquê? Porque somos iluminados por esta luz do Evangelho, da Palavra de Deus, que nos fala acerca da Palavra encarnada, que é o Senhor Jesus. E essa luz ilumina a própria eternidade. O apóstolo Paulo várias vezes diz, sabemos porquê? Porque ele tinha esta luz que iluminava o seu entendimento. Quanto ao seu espírito, tornou-o num adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade. Quanto à nossa alma, esta luz dissipa os nossos pecados. Pura e simplesmente faz-os desaparecer, como uma luz forte, intensa, faz desaparecer as trevas. Quanto à eternidade, o apóstolo Paulo, se tivesse que pregar aos crentes em Cristo, aqueles que foram iluminados pelo Evangelho na pessoa do Senhor Jesus, ele não poderia usar o mesmo discurso que usou em Atenas, quando falou no Areópago acerca do Deus desconhecido. Não, nós sabemos em quem cremos. Nós conhecemos o Senhor. Nós fomos iluminados. Nós sabemos o que é o céu. Claro, não temos uma verdadeira dimensão, porque aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem, é aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que vão estar toda a eternidade consigo. Nós sabemos isso, mas o céu não é um lugar totalmente desconhecido para nós. E o Senhor do céu não é desconhecido para nós. E um dia, quando chegarmos à sua presença, prostrados, iremos dizer, Senhor meu e Deus meu. Porquê? Porque, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, lemos, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E nessa glória de Deus, iluminados pela presença do Deus de toda a luz, física e espiritual, nós não somente o iremos contemplar, o iremos adorar, mas também iremos viver na sua luz, como filhos da luz que somos em Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.